Olá, eu sou Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, ASC Região. Esse é o Momento Bancário, aquele nosso programa da web que fala sobre os temas relacionados aos bancários, às nossas negociações coletivas. O tema de hoje é a MP 905, aquela medida provisória que o Bolsonaro e Paulo Guedes assinaram no dia 11 de novembro desse ano, que está deixando os bancários enlouquecidos. O sindicato já entrou em contato com a FENABAN, exigindo que a FENABAN não cumpra o que está na medida provisória, porque ela afeta a jornada de 6 horas do bancário, ela afeta o sábado, domingo e o feriado do bancário, ela afeta a PLR do bancário, sob o pretexto de gerar novos empregos para os jovens de 19 a 29 anos que vão ingressar no mercado de trabalho. Para conversar comigo sobre esse tema hoje, eu tenho a doutora Lúcia Noronha, que é do Crivelle Advogados e assessora ao sindicato nas negociações. Oi, Lúcia, tudo bem? Oi, obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder conversar, especialmente sobre esses temas que são de muita importância para os trabalhadores, especialmente para os bancários. Lúcia, nós, desde que a MP foi assinada e de que os sindicatos, o Comando Nacional dos Bancários, procurou a FENABAN para questionar se a nossa convenção coletiva ia ficar válida, porque a gente exigia que ficasse, e também para questionar a FENABAN se ela tem a ver, né, com os temas, com alguns itens que são específicos para os bancários. As nossas redes sociais e os dirigentes nos locais de trabalho receberam muitas perguntas, muitos questionamentos sobre o que viria a acontecer se essa medida provisória fosse colocada em prática. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, ou gostaria que você explicasse, como que funciona a medida provisória e quando ela passa a valer? Bom, a medida provisória, ela pode ser editada quando a matéria é urgente e relevante. Então, só com essas definições, a gente já fica vendo que ele não poderia ter tratado de assuntos como os que ele tratou nessa medida provisória 905, porque os temas não são urgentes. Não é urgente bancário trabalhar de sábado. Não é urgente, não é relevante. Na verdade, fazendo dessa forma, ele está usurpando os poderes que são do legislativo. Caberia ao presidente, se ele entendesse adequado, apresentar projeto ou diretamente ou por meio de um deputado para que tramitasse normalmente. Mas ele não faz dessa forma, nesse pequeno período do longo mandato dele, de 4 anos, ele já editou com essas 135 medidas provisórias. Nossa, muita coisa. Então, na verdade, ele está repetindo alguns governos anteriores que legislavam dessa forma. E o que é inconstitucional, não é? Porque a Constituição prevê os pressupostos para a medida provisória. Bom, editada a medida provisória, ela passa a valer. Ela já está valendo, ela tem que ser votada. Ou seja, se o sindicato não fosse um sindicato forte, combativo e fosse lá cobrar a FENABAN, os bancários já poderiam trabalhar a partir do sábado seguinte ao dia 11 de novembro. Cumprir 44 horas semanais, como é a pretensão já manifestada dos banqueiros. Então, ela já vale, e aí ela tem um prazo de 60 dias para ser votada, prorrogável por mais 60. Ou seja, se ela não for votada em 60 dias, ela tem mais 60 para... Sim, e ela entra em regime de urgência e precisa ser votada em mais 60 dias. Ao final de 120 dias, se ela não for votada, ela caduca. Então, para nós bancários, além da pressão que nós estamos fazendo na FENABAN, a gente tem que pressionar os deputados para que eles votem contrária a essa medida. Exatamente. Hoje de manhã nós já tínhamos mais de 60 emendas, porque ainda acontece isso, não bastasse a medida em si já ser ruim, os deputados apresentam outras emendas, na maioria das vezes prejudicando ainda um pouco mais. Além dela ser inconstitucional, porque não trata de questões urgentes, aliás, ela foi editada por um motivo, né, que era a geração de emprego, aí ela vai lá, taxa o seguro-desemprego, ela vai lá, taxa a gorjeta dos garçons, ela vai lá, se regulamenta a jornada, o trabalho de jornalista, radialista, do corretor de seguro. Ele ainda recoloca medidas que já foram votadas e derrotadas. Isso também, não sei se não é inconstitucional, mas tem outro termo. Na verdade é uma burla, porque você não pode repetir medida provisória o que já constou de uma medida provisória rejeitada ou que não foi aprovada. E isso é feito sistematicamente
por esse governo. Ele apresenta a medida, não é aprovada, ele insere na próxima. Aí, assim, doutora Lúcia, a gente recebeu, a gente fez um levantamento de questões que vieram pelo Facebook, pelas redes sociais, pelas conversas, e além dessa questão que eu já tinha perguntado, o que é a medida provisória, os bancários perguntam, tá bom, não muda nada na minha vida, eu já trabalho 8 horas, então, para mim não vai mudar nada. O que você responde para esse bancário, na verdade, que diz isso lá no Facebook? Bancário, você vai sim ter prejuízo na sua vida. Porque hoje, quando você trabalha 8 horas, você pode eventualmente questionar a 7ª e a 8ª. Porque para você exercer um cargo de 8 horas, você tem que ter cargo de função, cargo de confiança, e que tem pressupostos. Então, se você não exerce efetivamente um cargo de confiança, você pode procurar a Justiça do Trabalho e receber a 7ª e 8ª horas. Hoje, com essa medida provisória, não existe mais essa possibilidade, porque a sua jornada será de 8 horas. E pior do que isso, 44 horas semanais. Não basta trabalhar de segunda a sexta, 8 horas. Você pode trabalhar também sábado até cumprir 44 horas semanais. Então, doutora Lúcia, a gente teve uma polêmica na nossa campanha nacional, que era em relação à cláusula 11. Fomos muito atacados pelos advogados e tudo mais, que não compreenderam naquele momento que o sindicato estava justamente preservando a convenção coletiva que estava acima da CLT naquele momento. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, como você falou, nós fizemos a convenção coletiva com essa previsão de compensação da gratificação de função, mas observados os limites. E essa decisão de celebrar o acordo nesses termos, a convenção, foi muito acertada, porque hoje o que está previsto, inclusive nessa medida provisória, é pior do que foi estabelecido, porque a nossa convenção permite sim a compensação da gratificação de função para as ações ajuizadas depois de dezembro de 2018 e limitado ao que a pessoa recebeu de gratificação de função. Então, aos 55% ou 50%, dependendo do banco, era o limite para essa compensação. Nos termos dessa medida provisória, haverá a possibilidade de compensação para todo mundo, com um valor inteiro, sem qualquer limitação. Então, tudo que você recebeu de gratificação, você vai ter compensado. Porque, segundo a medida provisória, somente o Caixa, que já está extinto das agências, né, pode fazer 6 horas, não é isso? Só o Caixa, e mesmo o Caixa, ele pode contratar a hora extra. E nós já vimos essa história, porque já houve a pré-contratação de hora extra, que hoje é proibida, não existe mais a previsão legal para você fazer pré-contratação, mas já existiu a pré-contratação. E nós sabemos todos como isso funciona. Não é porque o bancário quer trabalhar mais 2 horas, é porque ele é coagido a fazer esse acordo para prorrogar sua jornada. Nós também recebemos muitas perguntas dos trabalhadores de call center ou questionamentos que dizem assim, eu já trabalho de sábado, isso também não vai mudar minha vida. Eu já trabalho aos sábados, eu trabalho às vezes ao domingo, então isso não mexe comigo. Mas mexe. Mexe porque, na verdade, aqui no Sindicato dos Bancários de São Paulo, nós temos acordos para esses trabalhadores. E são acordos que prevêem situações mais favoráveis, como, por exemplo, ter o final de semana inteiro, às vezes mais de um final de semana inteiro, recebe diárias. Então, são situações que são mais favoráveis do que na medida provisória. Você pode ficar até 7 finais de semana sem folgar. Na verdade, você pode ficar 4 finais de semana quando for comércio e serviço e 7 quando for indústria. Então, acabou churrasco, acabou passeio com o cachorrinho, acabou. E, na verdade, a gente precisa lembrar que existe uma razão, inclusive de saúde, para que as pessoas tenham descanso aos finais de semana. Porque elas têm que ter o convívio social, isso tem reflexo na rigidez psicológica, as pessoas têm rituais religiosos, né, e a maioria deles acontecem nos finais de semana, as confraternizações de família, isso não é supérfluo, isso é absolutamente importante, é medida de saúde do trabalho. Claro. E na questão da PLR, que outro presente da medida provisória você pode agora
negociar com o seu patrão a sua participação nos lucros e resultados e você vai ser mais feliz assim, segundo a medida provisória. Pois é, na verdade, assim, a par da absoluta inconstitucionalidade dessa previsão, porque o artigo 8º da Constituição, ele prevê a obrigatoriedade do sindicato participar de negociação para celebração de acordo coletivo, e a PLR tem que ser firmada por acordo coletivo, então ela é inconstitucional, a previsão da MP. Mas, de qualquer forma, nós sabemos o que acontece quando o sindicato não participa, quando ele não negocia o acordo coletivo prevendo a PLR. Para exemplificar, num total de R$100, 5%, né, R$5, então, ele paga para 95 trabalhadores e os outros 95 para 5, porque ele quer muitas vezes ter o acordo de PLR para favorecer os seus grandes executivos. Exatamente. Então, na verdade, com a participação do sindicato, isso não acontece, porque o sindicato estabelece piso, estabelece teto, às vezes até as pessoas não entendem por que tem o teto, mas é para evitar essa absurda desigualdade entre quem está no topo da carreira e quem está na base, né, da pirâmide. E eu acho interessante isso que a doutora Lúcia... Eu estou brincando aqui, fazendo essas perguntas para a doutora Lúcia, mas é porque é da forma como vem as perguntas para a gente na rede social. E aí a gente está perguntando como as pessoas perguntam, porque parece tão absurdo, né? Mas algumas pessoas acreditam que, por exemplo, se tiver que trabalhar 8 horas, vai receber 2 horas extras, e não é verdade. A ideia, o absurdo dessa medida provisória, justamente, e da questão inconstitucional ela foi feita para gerar emprego. E aí, se você aumenta a jornada dos bancários para 8 horas, a cada 3 que trabalha 8 horas, você já dispensa 1, né? Então, você não precisa mais do bancário de 6 horas, sendo que a maioria das agências já não tem caixa, os bancos estão fechando agências e estão migrando para o digital. Então, quando a gente vem falar para vocês que a gente acha inconstitucional, que nós estamos defendendo a convenção coletiva e que a nossa convenção coletiva é um direito, ela não é um benefício, como alguns bancários costumam dizer, sempre foi assim, que o banco jamais vai mexer nisso. O banco foi lá no governo e pediu para o governo colocar nessa medida provisória questões que ele queria tirar na negociação coletiva e nós com greve não deixamos. Então é muito importante que isso fique claro. E às vezes os bancários falam para a gente, doutora Lúcia, eu não gosto de discutir política, eu não gosto que mete política nas questões. Só que vejam o que aconteceu. Os deputados que estão aí nesse congresso, que a maioria, como o movimento social gosta de dizer, branco, cis, empresário, de mais idade, está votando leis que nos prejudicam. E quem colocou esse povo lá, né? Foi muitas vezes nós que colocamos porque não refletimos quais eram os projetos que eles defendiam, e eles estão defendendo projetos que não têm nada a ver com a população brasileira. Vários bancários votaram no Bolsonaro. E aí, uma das primeiras coisas que ele faz é tirar a jornada de 6 horas, que trabalha aos sábados, aos domingos. Inclusive, isso nós já tínhamos retirado de uma outra MP que a gente está fazendo pressão nos deputados. Vai lá para Brasília e faz ato nos aeroportos e faz marcha. E muita gente fala assim, fala para a gente, o sindicato se mete muito em política. Tem que se meter, porque se você não vai lá cobrar os deputados que fazem as leis que legislam sobre a sua vida, nós vamos fazer de que outra forma? Então, um dos recados que eu quero deixar para vocês aqui nós vamos continuar pressionando os deputados para que eles derrubem essa MP, nós vamos continuar mobilizados e atentos para que nenhum dos nossos direitos sejam retirados. Eu gostaria de falar para a população, né, e também é um recado para os bancários, porque como a gente está falando de questão política e acaba misturando, doutora Lúcia, tem muita gente que vai para a rede social e fala, bem feito, os bancários voltaram no Bolsonaro, então agora eles que aguentem. Eu acho que esse tipo de comentário não ajuda, porque nesse momento a gente precisa de focar no que é mais importante, que é se organizar para manter a nossa mobilização, para que o FENABAN, no dia 26, se comprometa a cumprir a convenção coletiva, não implementar a medida provisória 905 e que a gente faça uma boa pressão para o Congresso derrubar não aprovar essa medida provisória. E aí a gente não tem que se perder nos outros debates, né? Porque a polarização política que está no Brasil hoje, ela nos tira
Enquanto a gente está brigando, o governo está editando medidas provisórias que a gente nem imagina. Essa, a gente sabe, é 905, né? 905. Você falou quantas? Já 135. São 135. Essa a gente está sabendo porque afeta a nossa categoria. Nós somos uma das categorias mais fortes do Brasil, se não da América Latina. E é óbvio que a gente está fazendo um carnaval, né? A gente está fazendo mobilização, está fazendo ato, está fazendo programas, está fazendo tudo, porque nós não vamos deixar mexer nos nossos direitos. Mas quantas outras passaram, tiraram direitos que a gente nem imagina? Por exemplo, a doutora Luz estava falando do itinere, né? Nós não temos mais esse direito, na né? verdade, agora, se você sofre um acidente entre o trabalho e a sua casa, antes era o acidente in itinere, acidente de trabalho, agora não será mais considerado dessa forma. E várias outras questões, não é, de periculosidade, enfim, mexeu com muitas previsões da CLT, né? Não atinge só bancário, né? Atinge todos os trabalhadores. E das NRs, doutora, também essa medida provisória, ela já aprofunda alguns desmontes que já havia sido feito em outras medidas, tanto nas NRs como na última reforma trabalhista do Temer, né? Na verdade, essa medida ela não fala especificamente sobre NR, mas ela mexe muito na questão de fiscalização do trabalho. E é um absurdo, porque o trabalho aqui no Brasil, ele é um direito, né? Está previsto na Constituição Federal, é um direito fundamental o trabalho. E o trabalho não em qualquer condição, há trabalho em situações dignas, em condições saudáveis. Então, tem previsão para isso, que é obrigação do empregador que as condições de trabalho sejam adequadas para que o trabalhador não corra risco de vida, porque o número de acidentes no Brasil, inclusive acidentes fatais, é muito alto. E, então, nesse contexto, é um absurdo você ter uma medida provisória que seja mais permissiva com os empregadores, quando eles descumprem a legislação em relação à saúde e à segurança do trabalho. Em relação ao piso, a medida provisória diz que no primeiro emprego, os jovens de 18 a 29 anos, eles podem ser contratados com um salário mínimo e meio. Isso. Dá 1.497. Então, por exemplo, os bancos poderiam contratar um jovem né, que está no primeiro emprego, se ela vigorasse, sem respeitar o piso da convenção coletiva? Então, na verdade, essa é uma discussão, porque a nossa convenção ela tem piso, e o piso é superior a um salário e meio. E aí a medida provisória diz, não vai valer o que está na convenção coletiva, se não, em tudo que contrariar a medida provisória. Então, apesar de nós entendermos que ela não pode contratar, nós estamos trabalhando também contra... Estamos atentos a isso. Estamos trabalhando também contra a FENABAN, que tem muitos interesses nisso e pode, eventualmente, dizer que a convenção coletiva está já revogada pela medida provisória. E aí você pode trocar trabalhadores, primeiro emprego, né? Você pode trocar trabalhadores por esses trabalhadores novos. Tem um limite, né, na medida provisória? Na verdade, tem um limite em relação ao total de trabalhadores que você tem, que é de 20%, para você fazer essa contratação. E se você demite um empregado, você não pode recontratá-lo num prazo inferior a 180 dias. Até porque, se é o primeiro emprego, não teria como você fazer a recontratação. Mas, enfim, essa é uma das muitas contradições que tem na medida provisória. Ou seja, ela não da mesma forma que a reforma trabalhista do Temer, ela não gera empregos, ela não vai gerar renda, ela está tributando... tributa o seguro-desemprego, ela, para os patrões nada, né? Desonera bastante a folha. Então, na verdade, assim, o que a gente vê é uma continuidade da reforma trabalhista que não gerou emprego, tanto que o desemprego só cresce a cada dia, e que contém um rebaixamento. Então, ao invés de pensar em políticas efetivas para gerar postos de trabalho,
o governo fica desonerando a folha dos empregadores e mantendo os seus cidadãos em empregos que são subempregos, na verdade. Porque, além da tributação do seguro-desemprego, que é um absurdo. A gente disse que é tributação de grandes misérias. De grandes misérias, das grandes pobrezas, e o que demonstra o caráter muito inovador do governo. Mas nós temos outros absurdos, porque nós temos, por exemplo, o fundo de garantia, que para esses trabalhadores da carteira verde e amarelo, não será mais de 8%. E esse número de 8% tem uma razão, que era para você ter um salário durante um ano. Não é? Garantido, então, né? Cada ano trabalhado. Porque o fundo de garantia veio como uma substituição da estabilidade decenal. E agora foi reduzido para 2%. E, na verdade, mesmo esses 2%, ele vai poder receber diretamente, não vai ser depositado numa conta. E a gente sabe que com valor baixo, esse valor vai ser incorporado ao cotidiano desse trabalhador e que ele vai gastar. E no momento de demissão, ele não vai ter nenhuma garantia. Por que o governo fez isso? Não é à toa. Ele quis somar 13º, férias, fundo de garantia e o salário para aumentar a renda, para falar que o trabalhador, além, então, olha, eu consegui criar empregos e a renda aumentou, o que é uma falácia. Isso não aconteceu. Doutora Lúcia, o movimento sindical prontamente se levantou contra a CMP, né? Já foi cobrada a FENABAN que não implementasse. Dia 26 temos negociação para ver se eles aceitaram os termos que a gente está colocando de cumprir toda a convenção e de se comprometerem, né, a não implementar, não ferir os nossos direitos, cumprir os outros acordos que a gente tem de teleatendimento, como a doutora já falou no começo da entrevista, de PLR. Agora, que outras ações estão sendo discutidas? Porque a gente sabe que a ANAMATER fez uma nota dizendo que essa é inconstitucional. Acho que o Ministério Público do Trabalho também fez uma nota, se colocou. Eu não sei se a OAB se manifestou. A OAB eu ainda não vi, mas tem a da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho também, porque mexe na competência deles, na questão de fiscalização, de termos de conduta. Então, nós temos medidas, e eu acho que é o que você já falou, a gente precisa pressionar os parlamentares para que essa medida não possa passar, e aí, em passando, nós vamos ter que entrar com ações judiciais. Aí tem bancários que falam assim para a gente, tem que entrar com uma ADIM, tem que entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Qual que é a possibilidade, qual que é o risco? Isso é uma possibilidade no futuro? Sim, na verdade, assim, existem medidas para a gente tomar. A ADIM, por exemplo, é uma possibilidade, uma reclamação na OIT, o que seria péssimo para o Brasil, porque o Brasil já entrou na lista 3 vezes por descumprimento de convenções que ele ratificou e acabou descumprindo. Ações mesmo. E o Brasil já está bem mal visto internacionalmente. Bem mal visto por toda essa política que o governo tem. Trabalho escravo, fome, Amazônia pegando fogo, óleo nas praias, desregulamentação das leis trabalhistas, enfim. Doutora Lúcia, eu quero agradecer muito a sua presença. Já deixo aqui para a doutora fazer suas considerações finais. Muito bom o esclarecimento. Você que está nos assistindo, se tem alguma coisa que você não entendeu, deixa aqui nos comentários. Se você tem outras dúvidas, quer sugerir outros programas, também deixa, que a gente convida a doutora Lúcia para voltar. Agradeço a sua participação. Doutora Lúcia, pode fazer suas considerações. Então, minhas considerações finais são no sentido de que há uma necessidade muito grande de todos os trabalhadores, não só os bancários, mas todos os trabalhadores entenderem a gravidade dessa medida provisória. Nós estamos numa situação de desemprego muito grande e essa medida provisória vai agravar a situação de subemprego, de empregos na informalidade e de trabalhadores que vão ser considerados uns trabalhadores de segunda categoria, o que também fere a Constituição, que não permite que haja diferença de contratação, especialmente por causa de faixa etária. Então, na verdade, nós gostaríamos de engrossar esse pedido para que todo mundo perceba a seriedade e a necessidade de combater a MP 905. Obrigada, Lúcia. Você está assistindo a gente, além de
você que é bancário e bancária, além de estar por dentro de tudo que a gente está falando, tem muitas matérias aqui no nosso site, tem outras entrevistas, a Ivone Silva, nossa presidenta, gravou vários vídeos explicando as questões que são importantes, a questão das negociações, mas é muito importante você conversar com as pessoas aí no seu local de trabalho, conversar com as pessoas no seu bairro, porque a gente está sofrendo um ataque muito grande da mídia hegemônica. Então as pessoas falam, os bancários são folgados, ganham bem demais, não quer trabalhar de sábado, por que só eles? Eu acho que é importante a gente primeiro minar essa questão, porque assim, todos nós, trabalhadores, temos que lutar por uma condição de vida melhor. Se a gente tem uma convenção coletiva, nacional, organizada, negociada ano a ano, né, e o nosso último acordo há 2 anos, é uma luta que todas as categorias, ou várias categorias, têm que seguir. A gente tem que ser parabenizado por isso, e não ter reclamação em relação a isso. Outros trabalhadores têm que se organizar também. Nossa pauta não é só pelo nosso salário, pela nossa jornada, a gente tem uma pauta muito forte na defesa dos bancos públicos, que são os bancos que geram desenvolvimento para o país, que financia a casa própria, que financia a agricultura, que dá crédito para o desenvolvimento, e é isso que nós defendemos, um projeto de sociedade onde os bancos públicos têm o papel de ajudar o desenvolvimento do país, para gerar riqueza, para ficar aqui no país, para gerar mais trabalho, para as pessoas verem melhor, não concentrar na mão de um só para especular no mercado financeiro. Então, conversa isso com a tua família, aquele pessoal que está tirando barato, eu peço para você, ajuda a gente, porque não tem nada de engraçado nisso. Na hora da disputa política dá vontade de fazer brincadeira, mas a gente precisa de se unir, derrubar a MP, porque se hoje vem em cima dos nossos direitos, amanhã vem do seu e perder direitos não é bom para ninguém. A gente tem que se fortalecer, defender a democracia, defender direitos, os nossos e de toda a sociedade. Eu agradeço a sua participação e até a próxima.